Oi pessoal, tudo bem? Hoje então continuando aí a nossa série, né, sem glúten e sem leite e as comidinhas de inverno, aquelas que dá vontade de comer quando tá aquele friozinho ou tempo úmido ou chuvoso, né? Que são os dias que dá mais vontade de comer aquele pãozinho, aquele bolinho que a gente vem trazendo aqui pro canal como as últimas receitas. Então hoje nós vamos estar fazendo um novo bolo, a gente fez agora esses dias o bolo de cenoura e hoje nós vamos estar fazendo o bolo de milho. Então um bolo de milho sem leite, sem glúten, super saudável, bem fácil de fazer. Eu considero um dos bolos mais fáceis de acertar, bem mais fácil até mesmo que o bolo de cenoura que a gente já fez. Porque essa receita aqui, eu mesma nunca, assim, teve problema de dar errado. O máximo que pode é ele ficar um pouquinho sequinho por conta que é pura farinha de milho. E daí, às vezes, quando você vai consumir, você corta a fatiazinha dele e coloca na torradeira ou no dia seguinte, porque geralmente no primeiro dia que vai consumir, ele tá bem fofinho. No dia seguinte, ele já fica um pouquinho mais sequinho, né? Mais esfareladinho. Então, eu costumo cortar a fatiazinha e colocar na torradeira, dar uma leve aquecidinha que ele volta a textura e fica como novo novamente. Então vamos estar fazendo esse bolinho aí que eu tenho certeza que vocês vão adorar, aquele bolinho de fubá com cheirinho de fubá para tomar com um cafezinho preto. E claro que é aquela história, né, pessoal, não é sempre que a gente come bolo, né? Queira ou não queira, vai um pouquinho de açúcar na receita, vai, mas a gente tenta fazer, como eu brinco com os alunos, o menos pior possível e tá valendo. Então aqui a gente vai tentar fazer um bolo para quando a gente tá com aquela vontade de comer um bolo, né? Não é todo dia que nós vamos estar comendo bolo, mas ainda melhor comer um bolinho assim do que tá comendo qualquer outra coisa industrializada. A receita é bem saudável, a única coisa que vai aqui dentro que não é tão saudável assim é um pouquinho de açúcar. E mesmo assim eu tentei minimizar a menor quantidade possível, tanto que o bolo fica bem pouquinho doce. O resto, todos os ingredientes são super saudáveis. Então vamos lá, eu vou direcionar a câmera aqui para a bancada para você estar visualizando bem aí o ponto da massa e tal. Então agora aqui até que eu vou iniciar a minha receita, eu já estou com o meu forno pré-aquecendo, já liguei o meu forno, já está em 200 graus, só a parte de baixo, só a parte inferior ligada, ele já está pré-aquecendo, então no momento que eu vou começar a minha receita, porque eu preciso o forno pré-aquecido. Também já estou com a minha forma untada, então passei um pouquinho de óleo nela, depois polvilhei com farinha de milho, porque depois que a gente botou o fermento, a gente não pode mais esperar. Vai para a forma e o forno tem que estar pré-aquecido para dar certo. Como que eu vou iniciar minha receita então? Primeiramente eu vou pegar um copo medidor, né? E eu vou estar colocando, eu vou usar leite de coco em pó. Então aqui eu tenho leite de coco em pó que eu compro em lojas de produtos naturais. Eu vou utilizar 3 colheres de sopa bem cheias do leite de coco em pó, tá? 3 colheres de sopa bem cheinha, ó, do leite de coco em pó. Coloquei o leite de coco em pó ali. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um pouquinho de água morna para mim começar a diluir isso daqui. Então, 3 colheres de sopa do leite de coco em pó, adicionei um pouquinho de água morna, vou diluir bem e agora eu vou completar até 400 ml, tá? Com água em temperatura ambiente. Então, deixa eu completar aqui com a água. Já dissolvi bem, tem que começar com água morna para ele não ficar assim embolotadinho. Então, agora eu vou adicionar para completar os 400 ml. Pronto. Aqui, então, eu tenho 400 ml de leite de coco. Agora, então, eu vou vir aqui para o liquidificador. Acho que eu vou ajustar a câmera aqui para vocês conseguirem visualizar bem. Então eu venho aqui para o meu liquidificador, eu vou colocar o leite de coco aqui diluído no liqui. Mas o que eu vou adicionar aqui? 8 colheres de sopa de açúcar demerara. Eu já contei as 8 colheres de sopa cheinhas, tá aqui o meu açúcar, agora eu vou adicionar
sopa de açúcar demerara. Mais o que eu vou adicionar aqui? Depende da sua colher, umas 4 colheres de sopa de óleo de coco. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Eu diluí esse óleo de coco, então eu dei uma derretidinha nele, bem abaixo no fogão e diluí. Então 4 colheres de sopa de óleo de coco, 400 ml de leite de coco diluído, 8 colheres de sopa bem cheia de açúcar demerara, 4 colheres de sopa de óleo de coco diluído. Mas o que eu vou adicionar aqui agora? 1 xícara de farinha de milho. Então eu vou estar utilizando essa farinha de milho aqui, que é orgânica, tá? Mas se você quiser usar uma outra farinha de milho também, não tem problema. Então, primeira vai 2 xícaras de farinha de milho na receita. Mas primeiro eu adiciono uma, dou uma batidinha para ficar bem homogêneo, depois adiciono a segunda. Tá certo? Deixa eu só abrir aqui, que a minha tinha terminado, vou ter que abrir outra. Então, mais uma aqui. 1 xícara de farinha de milho. Então, vamos lá. 1 xícara de farinha de milho. E agora eu vou bater essa misturinha aqui. Lembra que tinha aqui? 400 ml de leite de coco diluído, 8 colheres de sopa de açúcar demerara, 4 colheres de sopa de óleo de coco derretido e 1 xícara de farinha de milho. Vamos bater isso então. Estiver bem homogênea, agora nós vamos adicionar o resto. Então, nós vamos adicionar mais 1 xícara de farinha de milho, tá? Lembra que no total são 2 xícaras de farinha de milho, então nós vamos adicionar outra. Até poderia já ter colocado as 2, mas é mais por questão de que agora a massa fica um pouquinho mais durinha, às vezes ele não mistura bem no liquidificador, então eu prefiro colocar primeiro uma, dar uma batida, depois a outra. Mas o que nós vamos adicionar aqui? Meia xícara de coco ralado. Então, meia xícara de coco ralado. O coco aqui vai dar um sabor bem diferenciado. Vai adicionar mais fibra também pro meu bolo, tá? Ó, meia xícara de coco ralado. Meia xícara de coco ralado. Então, até agora aqui, se eu não adicionar alguma coisa para dar liga nessa receita, depois de assado ele vai esfarelar todo, vai virar uma farofa. Então, mas o que eu vou adicionar aqui? Polvilho. Polvilho doce, que é o que vai dar liga nessa receita, porque nessa nossa receita nós não temos o glúten, né? Então, eu vou adicionar 2 colheres de sopa bem cheias de polvilho doce. Ó aqui. Calma aí. 2 colheres de sopa assim, ó, bem generosas de polvilho doce. Uma, que vai ser o que vai dar liga aqui pro meu bolo, ó. 2. Prontinho. Então vamos ver se a gente não esqueceu nada. O leite, o açúcar, o óleo, a farinha de milho, o coco ralado, o polvilho. Tá ok. Agora é só nós bater e depois nós misturar o fermento. Vamos lá bater então para ficar bem homogêneo.
tá bem homogêneo. Agora nós vamos adicionar isso aqui num bowl. Deixa eu direcionar a câmera. Então, pessoal, aqui eu despejei a minha massa, né, que tava aqui na bacia, né, no bowl. E aqui tá a minha massa. Agora eu vou fazer um ajuste do ponto dessa massa. Se ela já estiver bem no ponto, eu não preciso fazer ajustes. Se ela estiver um pouquinho molinha, eu adiciono um pouquinho mais de farinha. E se de repente ela estiver muito firmezinha, eu adiciono um pouquinho mais de água. Então aqui, esse que é o detalhe, é saber bem o ponto da massa. Então, ó, ela tá fazendo bolhas, tá vendo? Mas ela tá indo um pouquinho molinha, a gente precisa firmar um pouquinho mais essa massa. Então nós vamos adicionar um pouquinho de farinha de milho e vamos testando. Adiciona um pouquinho, daí vou mexer bem aqui. Já vou mostrar para vocês o ponto da massa. Nessa hora a gente não pode ter pressa, porque aqui é o detalhe do bolo. Se eu quiser ainda adicionar aqui alguma especiaria, vai ser bem-vinda. Noz moscada. A massa tá fazendo bolhas, tá vendo que a massa faz bolhas? Ó, mas ela tá ainda, eu preciso dela um pouquinho mais firmezinha ainda. Só algum detalhe. Agora eu acho que já tá bom. Ela tá fazendo bolha ainda, agora ela tá um pouquinho mais firme. Não sei se vocês conseguem observar. Ó, mas ela já deu uma firmadinha aqui. Vou colocar mais uma colher, mais ou menos, de farinha. Essa hora é o sucesso da receita. Se a gente tiver pressa, porque se não acertar o ponto da massa, por ele ser sem glúten, é um pouquinho mais difícil. Então, se não acertar, ele é o ponto um pouquinho diferente da massa do bolo tradicional com farinha de trigo, né? Então, agora sim, agora tá excelente. Então, veja que ela é uma massa um pouquinho mais firmezinha, ó. Ela tá fazendo as bolinhas. E ela tá, quero que vocês vejam bem o ponto, ó. Ela é uma massa um pouquinho mais firmezinha. Ó, vou mexer aqui para vocês conseguirem ver bem o ponto da massa. Esse é o ponto. Então agora eu vou adicionar o fermento, que é um fermento químico, tá? Vou utilizar o Royal mesmo. Uma colher de sopa bem cheinha. Só pegar uma colher limpinha. Uma colher de sopa bem generosa. Quando a gente adicionar o fermento químico aqui, essa massa já vai começar a crescer. Então, ó, aqui. Ó, uma colher de sopa bem generosinha. Agora aqui a gente mexe, então depois que adicionou o fermento, tem que mexer delicadamente. E a gente vai ver que essa massa ela já começa a crescer, ela já dá a química, né, do fermento. Ó, ela já deu aquela crescidinha. Eu vou mexendo delicadamente. Misturar bem esse fermento. Aqui vocês conseguem ver que ela já dá uma inchada, ó. É assim mesmo que tem que acontecer. Pronto, tá pronto.
agora vou colocar isso aqui na forma. E daí vai para o forno, que estava pré-aquecido, né? Por aproximadamente 40 minutos. Aí dependendo do forno, né? Então daí agora o meu forno aqui eu coloco ele a 300 graus por 40 minutos. E daí depois eu testo, ver se tá bem assadinho. Mas daí depende de cada forno, às vezes pode precisar um pouquinho mais. Então agora aqui eu vou dar uma arrumadinha nessa massa e pronto, meu bolo vai pro forno. Aqui tá o nosso bolo, então, pessoal, assadinho. Agora eu vou desenformar ele, tá? Já esperei esfriar um pouquinho, então vou pôr uma forma assim e vamos virar ele. E aí ainda tá um pouco quentinho, até seria bom a gente esperar um pouquinho mais pra cortar. Mas eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês a textura, então. Super macio. Ele tá um pouquinho quentinho ainda, eu acho que eu consegui mostrar. Então aqui tá o nosso bolinho de milho. Não sei se vocês conseguem ver bem. Vocês não imaginam o aroma. Então, pessoal, tá aí o nosso bolinho de milho, mais uma receita para a gente estar substituindo aqueles bolos tradicionais que às vezes não fazem tão bem assim para o nosso corpo, para nossa mente, que acabam nos trazendo prejuízos, né? E muitas vezes a gente acha que não tem solução, a gente pensa, meu Deus, eu tenho que tirar isso, tenho que tirar aquilo, né? Todo mundo fala que isso faz mal, aquilo faz mal, eu vou tirar, mas eu vou comer o quê? Então a gente se vê perdido, a gente acha que não tem solução, que não tem outras coisas pra gente comer, que a gente vai passar fome, que a gente vai passar vontade, mas na verdade é tudo ao contrário. É só porque a gente tá com a mente condicionada de fazer de um jeito, de comer daquela forma, a gente não consegue ver outra forma. Mas o mundo nos traz muitas possibilidades. A Mãe Natureza, ela é maravilhosa, né? Super diversificada. Só basta a gente abrir a mente e ter alguém que nos auxilie aí pra gente estar fazendo substituições saudáveis. E pra ver como a gente consegue fazer um bolo gostoso, que a gente vai comer e que vai nos dar prazer, mas sem trazer prejuízos ao nosso corpo. Então, se às vezes você tá numa fase assim que tá precisando fazer uma mudança alimentar, né, até pela sua saúde, como prevenção ou até mesmo como auxiliar, né, para tratamento, para cura de alguns problemas de saúde, e você não sabe o que comer, quer tirar isso, quer tirar aquilo, né, mas às vezes não sabe, eu vou comer o que então? Não pode coisas industrializadas, mas é tudo difícil de fazer em casa, a gente tem esse condicionamento, né? Eu não tenho tempo, eu não gosto da cozinha, mas é tudo muito simples. Basta alguém que às vezes nos mostre e a gente abrir a mente para isso, para ver novas possibilidades. Nós vamos estar abrindo agora, então, uma nova turma online, que faz muito tempo que não tem, do treinamento completo Amor no Prato Culinária Saudável, online e ao vivo. A primeira aula vai ser agora dia 14 de julho. Se alguém tiver interesse, né, que achar que está no momento de fazer qualquer coisa, pode estar mandando aí nos comentários eu quero ou eu tenho interesse, que eu possa entrar em contato para mostrar para vocês como que funciona o treinamento, para ver se vocês realmente querem fazer. Tá certo? Um abraço então, pessoal, até a próxima aula. Tchau!